Olá, eu sou Valéria Ferrari e o programa De Tudo Um Pouco hoje fala de constelação familiar. Já ouviu falar? Não? Se trata de autoconhecimento. Conta pra mim quem é que aqui não precisa de um autoconhecimento na vida, né não? A casa é sua, você entra, fica à vontade que o assunto hoje tá legal demais, vem! Olá, você está no programa De Tudo Um Pouco e hoje a gente conversa sobre constelação familiar. Você já ouviu falar em constelação familiar? É toda uma técnica de autoconhecimento e a gente conversa aqui com Arlete Menegatti, que está aqui para nos esclarecer e a gente conversar um pouquinho sobre constelação familiar. Arlete, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Valéria. Feliz e honrada por você estar aqui. Eu passei 2 dias conhecendo toda essa técnica com a Arlete, fizemos um dia de imersão para eu saber como era, participei das dinâmicas e outro dia conversando com ela a respeito disso. Porque quando eu perguntava o que é constelação familiar, para as pessoas que já haviam passado pelo processo, elas falavam para mim, é difícil explicar. E aí eu falei, mas nossa, mas que tanto difícil de explicar que as pessoas... E quando eu fui realmente, se perguntarem pra mim, eu vou falar, é difícil explicar. É então, verdade. Trouxe a Lete aqui, que tem propriedade, né, pra falar sobre o assunto. E eu começo perguntando um pouco da sua carreira profissional. Quando é que você resolveu trocar, né, de função? Como você começou com essa história de constelação e por que você começou? Você pode dar um resumão? Claro. Eu sempre, desde muito nova, sempre me interessei, fiz muitos cursos de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Então isso sempre foi paralelo à minha carreira profissional, mas eu nunca pensava em trabalhar com alguma técnica, né? Como terapeuta, isso não passava por mim. Minha formação acadêmica em artes plásticas, e aí eu me especializei em estilismo e durante alguns anos eu trabalhei na área têxtil, inicialmente no estilo e depois na área comercial. Nossa, que delícia! Foi muito bom, foi uma carreira muito boa, foram 9 anos especiais, aprendi demais com isso tudo, só que eu não me sentia satisfeita, eu não me sentia realizada, feliz. Né? Isso vai, quando você tem uma certa incoerência em alguma coisa, isso vai atingindo alguns corpos até chegar no físico, né? E de repente eu me vi numa madrugada chamando um táxi, porque eu não conseguia dirigir, para me levar para o hospital para me internar. E ele falou, não, moça, eu espero. Eu falei, pode ir embora que eu sei que eu não tô bem. E de fato... que eu vou ficar. Você ficou? Fiquei. Os médicos me internaram na hora e naquela era uma cidade pequena, um hospital bem restrito, carente. E daí, nessa madrugada, eu pensei, né, o que eu tô fazendo com a minha vida? Porque embora os resultados tivessem sido muito bons, estavam sendo promoções, financeiramente, eu via que eu não estava feliz. E aí eu resolvi me programar para mudar. Só que eu não pude fazer de uma maneira gradativa, porque eu viajava a semana inteira, trabalhava demais, então eu tive que romper realmente com esse trabalho organizacional para descobrir o que eu ia fazer. O chão saiu, né, do pé. Imagino. Porque foi de repente ou depois que você adoeceu, você passou um tempo ainda amadurecendo isso dentro de você? Não, eu decidi naquele dia e me programei para que não deixasse a empresa na mão. Claro. Né? Eu pedi demissão e saí, mas eu fiquei pouco tempo depois, até que as coisas se estabilizassem lá dentro. E foi interessante porque nessa época, Valéria, eu fazia mandala o dia inteiro. Eu pintava, depois comecei a fazer com pedra, porque eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida ainda. E foi interessante que essa vivência que eu tive com as mandalas me mostraram o quanto a geometria e a cor, elas influenciam na nossa vida emocionalmente, em tudo. E nessa época exata, eu conheci a Marta Povo, que é a criadora da geocromoterapia, que é uma técnica que trabalha exatamente com geometria e cor e com a medicina do ambiente, que hoje eu trabalho com medicina do ambiente e constelação familiar. Ah, que legal, a gente vai querer saber das duas coisas. E nessa época que eu a conheci. Então eu me formei como paisagista, comecei a trabalhar como paisagista, só que eu fui fazendo os cursos dela, aquilo foi tomando assim um corpo dentro de mim que não tinha como, eu comecei a trabalhar com isso. E no fim o paisagismo passou a fazer parte da medicina do ambiente, que eu gosto muito de trabalhar com plantas quando eu estou fazendo uma consultoria de ambiente.
E com o tempo eu já conhecia a constelação, eu já havia sido constelada e desde que eu conheci, eu sempre fui participar como você fez outro dia, né, como representante, e nunca mais deixei essa técnica. Só que eu fui percebendo aos poucos que na consultoria de ambiente eu já acessava esse campo de informações. E eu fui vendo o quanto isso tinha a ver com o meu trabalho. Até que chegou um momento que uma cliente, amiga minha, eu estava fazendo uma consultoria na casa dela, e ela me falou: Arlete, por que você não faz uma formação em constelação? Você indica quando você vê, porque quando eu via que era sistêmico o problema, eu indicava, né, para a pessoa fazer constelação. Enquanto isso, você só era uma integrante você nunca procurou uma formação? Até então, Até não. então, não? Não. Mas vinha instintivamente como parte do processo? Eu já estava usando essa coisa das informações através do ambiente e não estava me dando conta disso. Até que nesse dia ela falou: você acabou de me constelar. E depois essa amiga falou: por que você não faz a formação? E aí eu fui fazer a formação, convidei, ela fez comigo, inclusive. E a partir daí eu não parei mais, né, de fazer cursos. Todas as vezes que o Bert Hellinger, que é o criador, ele vem para o Brasil, eu estive presente. Ele é um alemão? É um alemão. Criador dessa técnica. Hoje ele é vivo? É vivo, vai fazer 91 anos agora no final do ano. Super ativo, viaja muito, veio 2 vezes ao Brasil esse ano, há 15 dias ele estava aqui. E eu fiz o training camp na Alemanha com ele também. E, enfim, isso não para nunca, a gente sempre vai estar, né? Lógico. Reciclando, porque é muita informação, muita coisa, a gente tem que estar atualizado. E aí hoje eu estou com a constelação e a medicina do ambiente, mas a constelação tem uma demanda muito grande para mim hoje. Eu sou muito feliz em trabalhar com isso, amo. Então não sinto que estou trabalhando. A gente percebe. Que bom, percebe. Que bom. Percebe, porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente não sente que está trabalhando, né? Você está ali, você está com um prazer, uma alegria tão grande. E para mim é uma honra trabalhar com essa técnica, porque ela transformou a minha vida desde que eu a conheci. E até hoje continua transformando, e eu sei que vai continuar. Eu pude participar, né? Eu tive o prazer de participar e conhecer uma constelação familiar. Você me convidou gentilmente, eu fui de coração aberto para conhecer. E quando você entra para fazer a encenação, eu não sei se eu vou falar com a terminologia correta. Corrija-me, por favor. É a encenação? Quando você entra na constelação, você vai ficar na posição de um membro da família. Algumas pessoas usam representante a palavra, mas na verdade você viu que você não representa nada, né? Você só manifesta o que você está sentindo. Então eu gosto de chamar de participante. Então quando você entra para participar da constelação. Fazer uma participação. Para você, telespectador, que está meio confuso, não está entendendo, eu vou tentar explicar e a Leti vai me corrigindo. Porque eu acho que é legal que uma leiga tente explicar da forma leiga e alguém técnico vá falando, imprimindo a força técnica daquilo. Nós somos chamados em um grupo e uma pessoa expõe um problema. Isso. Um item apenas. Ela não vai falar de todos os problemas da vida dela, vai me corrigindo, é a Leti? É isso mesmo. Tá. Ela vai falar assim, por exemplo, eu não consigo ter um bom relacionamento com os meus filhos. Ponto, é pontual, é uma questão. A partir desse momento, outras pessoas que estão em volta, que não a conhecem de forma alguma, ou até a conhecem, mas assim, a Arlete não sabe da vida dela, não conhece a história profundamente, enfim, ela conhece aquela questão, aquela única pergunta. E eu estava nessa roda junto com as pessoas, eu fui chamada para participar, né, para fazer um determinado papel na vida daquela pessoa que levou aquela questão, que queria resolver aquela questão, entender aquela questão. Pois bem, quando eu entro para fazer aquilo, eu também não sabia nada, eu nunca tinha participado, eu não sabia o que ia acontecer, mas a Leti tinha me brifado dizendo assim, fale o que você tiver vontade de falar e movimente-se do jeito que você tem vontade de se movimentar. Foi a única orientação que eu tive. Fique relaxado e o que vier para você, você faz. E assim, é impressionante. Nós falamos coisas que não é do meu círculo, não é da minha, mas que eu tive vontade de falar em certo momento. Eu fiz movimentos de aproximação e distanciamento de algumas pessoas que estavam lá, que eu não tinha nem nada contra nem a favor, porque eu não as conhecia. E tudo acontece de forma muito natural, muito equilibrada. Ninguém está em transe, a gente está consciente. Totalmente. Totalmente consciente. A gente só deixa o corpo levar
e acontece algumas coisas, por exemplo, como enformigamento, não conseguir olhar, chegou uma hora que eu não consegui olhar para tal pessoa que era membro daquela família, eu não sabia o porquê, porque você tá lá para fazer um papel, né, você tá lá como um instrumento. Um instrumento. Corrija-me. Como um instrumento, então você não sabe exatamente porquê, mas você fala, nossa, eu não consigo olhar para aquela pessoa. E eu entrei nesse processo todo, participei desse processo, e aliás, sem o menor conhecimento de causa. Então eu queria que você explicasse. Eu vou fazer a pergunta que todo mundo fez para você e as pessoas fizeram para mim e eu fiz para as pessoas. O que é constelação familiar? Então, é uma técnica de autoconhecimento, autodesenvolvimento, profunda, extremamente profunda, porque ela não olha apenas para o consciente e inconsciente individual. Ela tem uma visão sistêmica. E o que significa isso, né? A gente sabe que todos os membros de uma família estão conectados. Então, algo que acontece com você, de alguma maneira maior ou menor, vai afetar algum membro da sua família. Por isso, os nossos ancestrais têm uma influência muito grande na nossa vida. Então, desde alguns emaranhamentos, alguns problemas que eles viveram e hoje a gente pode estar repetindo esses problemas, há alguns talentos e dons que também é como que isso já viesse pronto. Eu não preciso conhecer aquele membro da família. Não, para exercer a influência. Muitas vezes, inclusive, a pessoa não sabe da existência de algum membro, então, de repente, um bisavô que tem uma influência na história de uma dependência química hoje, sua, e você nem sabe que ele foi um alcoólatra, que ele foi excluído da família, e de repente você traz essa história de volta como que para compensar essa exclusão. E quando isso acontece, há uma oportunidade para a família de olhar novamente para aquela história e de reconhecer que aquele bisavô, não importa a história, a vivência, as opções, as escolhas que ele fez, ele faz parte desse sistema e dessa família. Quando esse movimento é possível ser feito através da constelação, essa força que antes atuava de uma maneira pesada, muitas vezes, ela se dissolve e aí nenhum descendente precisa repetir mais aquele padrão de comportamento, aquela tendência. E eu fiquei impressionada com o fato de que é verdade mesmo. Às vezes a pessoa que está ali, ela não sabe da existência daquele membro da família ou daquela pessoa que tem um papel significativo no passado dela e muito menos você. E essa pessoa acaba aparecendo e ela acaba sendo identificada, o que me causa mais espanto ainda. Ela não só aparece, às vezes ela não tem nada a ver com a história e nem com a questão que aquela pessoa levou. Que eu pude presenciar. Princípio, né? Dá a impressão que não. Você fala, nossa, mas por que é que o ex-namorado apareceu aí se ela não se dá bem com os filhos? Qual é a relação? E tem. Foi bonito nesse caso, porque como a Valéria está falando, ela colocou a questão dela, era um problema de relacionamento com os filhos, né? E assim que começou a constelação, eu perguntei para ela se ela havia tido alguém importante antes do marido, e ela falou que sim, um noivo. Eu coloquei alguém, né? A gente colocou alguém para representar esse noivo, ela escolheu uma pessoa, e havia um vínculo enorme ainda com aquele relacionamento passado. Ele não tinha desfeito, não tinha fechado aquele ciclo, ainda tinha um link muito forte. E aquilo foi durante a constelação, e eu entendo para quem, né, ou tá vendo ou não conhece, fala, mas o que tem a ver, né, o noivo com E principalmente porque ela dizia que não existia mais vínculo algum. Exatamente. Então, quando a consciência fala com muita força, com muita propriedade, você fala, bom, não tem vínculo algum, ok, deve estar aí por alguma razão. Isso. E aí as coisas os movimentos que acontecem na constelação, eles são muito fortes, e por isso a gente deixa que esses movimentos aconteçam, mesmo a pessoa negando, né? E foi bonito, porque depois que foram feitos todos os movimentos, e aí ela foi quebrando um pouquinho, né, a resistência, no final praticamente, né, ela comentou que aquele filho, né, que era um casal, um dos filhos tinha o nome do ex-noivo. Ela colocou o nome do ex-noivo, ninguém sabia. Ela falou como quem comenta algo extremamente simples, né, corriqueiro. E aí todo mundo ficou impressionado, e é como se todos fizessem assim, entendi o vínculo, realmente existia um vínculo. Só que a pessoa às vezes não tem consciência, mesmo colocando o nome do filho com outra pessoa daquele anterior, ela não tem noção de que ainda existe um link.
e que é preciso resolver, curar aquela relação para poder ir para a próxima. Você fica aí, tá interessantíssimo. Você fica aí também, vai pegar um chazinho rapidinho. O intervalo é breve, porque a gente tem muita coisa para falar. Aliás, a gente tem mais coisa para falar do que o tempo do programa. É verdade. Minha produtora já tá fazendo assim para mim, rapidinho. A gente vem num piscar de olhos. E o De Tudo Um Pouco está de volta com o assunto constelação familiar. Enquanto a gente deu um break aqui, né, Alete? Nós paramos um pouquinho para tomar uma água e conversamos e decidimos que esse assunto é tão complexo é tão difícil de se explicar em pouco tempo que pode ser que a gente venha fazer no segundo programa e você pode participar com as suas perguntas. Tá com dúvida? Não tá entendendo direito o que tá acontecendo aqui? Pode ficar sossegado. Vai lá no nosso Face que a gente vai tirar todas as suas dúvidas no programa 2. Olha que legal. Vai precisar de um programa 2, é muita pergunta. Eu tenho tanta pergunta pessoal. Ai, que bom. Eu fico feliz. Venho com o maior prazer. Venho com o maior prazer. Então a gente vai continuar perguntando, porque realmente não é uma coisa 2 mais 2 são 4, né, Alete? Porque quando é assim, é matemático, mas não é. É tudo muito subjetivo, é tudo muito sutil. Sim. Né? Sim. Dentro, e realmente, como são as sutilezas dos relacionamentos humanos, né? Cheio de emaranhamentos aí. Cheio. E a constelação trata exatamente disso, né? Das relações que a gente tem. Exatamente. Então nós estávamos falando que a Alete tem um papel fundamental nessa constelação familiar, que eu pude reparar quando eu fui como observadora também desse processo e observei tanto as pessoas que estavam assistindo, quanto as pessoas que estavam participando e a Alete, que é, como eu poderia te chamar, uma facilitadora da constelação. Isso. Em todo momento eu percebi que você tinha um olhar neutro, de não julgamento, e você sempre se colocou muito distante, eu percebia você muito distante da situação, com um olhar muito amplo. Todo o seu direcionamento, em nenhum momento você falou assim, bom, eu vou por aqui, porque aqui eu acho que eu posso ajudar a pessoa, que é o bonzinho da situação, né? Porque a gente sempre quer ajudar quem está com conflito, quem está aflito. Em nenhum momento a Alete faz isso, ela é sempre muito neutra, muito imparcial, né? Até nas questões que vão acontecendo, porque acontecem vários conflitos, né? Nessa representação. Sim. Eu pergunto a você, isso é um dom? Você aprende isso nos seus cursos? Você é instruída a isso? Ou isso te vem instintivamente? Que você faz, aliás, brilhantemente. Eu fiquei impressionada. Obrigada, fico feliz em ouvir isso. Isso é fundamental na constelação. Essa neutralidade é fundamental, porque quando você se envolve emocionalmente, você já sai dessa imparcialidade, então você já interfere. E a constelação, ela não pode ter interferência nenhuma. Os movimentos acontecem por si. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que sejam as duas coisas. Claro, a gente vai aprendendo cada vez mais, isso não só na constelação, mas na vida também, né? Ter um não julgamento. Então a gente aprende isso, mas também eu acredito que hoje eu faço algo que seja, né, do meu dom, o meu talento. Eu amo fazer, como eu comentei, eu até mudei profissionalmente para isso. É como você, né, uma apresentadora. Então as pessoas podem sim aprender a ser uma apresentadora, mas quando tem o dom, o talento como você tem, é como se fluísse talvez mais facilmente para você do que se eu fosse fazer e tivesse que aprender e desenvolver isso, né? Mas essa postura de neutralidade, ela é fundamental na constelação. Então, quem não consegue e se envolve, ela não pode ser um terapeuta, né? Em nenhum nível. Não Principalmente pode. Como um constelador, porque ela se envolve, então ela é capturada pela situação.
Então aí ela não mais ajuda verdadeiramente, porque essa neutralidade é a verdadeira ajuda, né? E não você interferir, colocar a mão. A gente manipular, não pode talvez, manipular. a cena. Sim, exatamente. Seria uma manipulação, isso mesmo. Eu vi o tempo todo que não há nenhum tipo de manipulação. Realmente as pessoas fazem o que elas sentem que devem fazer e falar, né? Não existe. E no final existe uma tentativa de entendimento daquela postura, talvez que você direciona muito bem, no sentido de aquilo aconteceu, aquilo ficou no passado, é bom ver aquilo, mas não é bom você ficar preso naquilo. A ideia da constelação é exatamente essa, que a gente possa incluir as histórias, as pessoas como elas foram, do jeito que foram, porque elas fazem parte de nós. Então, como numa constelação que você viu, né, de uma parte da família que era excluída, que era ancestrais indígenas, só que aquilo está correndo no nosso sangue, está correndo no corpo. Então, se você tem uma ancestralidade, ela já está em você. Se você exclui essa ancestralidade, esse povo, você está excluindo uma parte de você, do seu corpo. Esse exemplo foi incrível também, porque ela foi com uma questão que não tinha nada a ver, nem com os ancestrais e nada, e aí as pessoas começaram a fazer os sons, os barulhos dos tambores. E é muito engraçado porque vem uma questão dentro de uma outra questão, é como uma cebola mesmo, que você diz, né? Isso. As coisas vão aparecendo e vão aparecendo para a pessoa. Achei incrível. Uma outra questão que eu gostaria muito de te fazer é o seguinte: toda vez que você vai para fazer qualquer tipo de terapia, até a terapia convencional, você volta para casa com o dever de casa. Pensar sobre aquela questão, ou enfim, repensar suas atitudes, ou o que eu estou fazendo em prol daquilo que eu reivindico. Na constelação familiar, qual é a tarefa do constelado depois que termina tudo aquilo? Em relação à constelação em si, ele não tem que fazer nada, porque ela atuou ali, ela vai continuar atuando dentro de quem constelou e de todos os membros que participaram, porque todos eles ganham com isso. Então, com a constelação em si, não, mas a pessoa viu algo, né? E aí, quando você não tem consciência de uma postura sua ou da realidade de um relacionamento, então você continua repetindo um padrão de comportamento. Mas a partir do momento que você enxerga um exemplo, de repente você tem um problema de relacionamento com o seu marido e você acha que ele é culpado de tudo e que você é a vítima. Só que no momento em que vem à tona, né, que a responsabilidade, como que é a dinâmica que você não enxergava, e você vê que você tem parte nisso, né, que tem o seu lado, a partir do momento que você vê, você tem condição de mudar essa postura, de mudar esse seu comportamento. E é claro que isso daí é com a pessoa. Aí tem gente que realmente está totalmente aberto e percebe e na hora já sai mudando. E tem gente que prefere ficar às vezes, isso em qualquer terapia acontece, É verdade. né? Tem gente que está confortável ali, está quentinho, vamos deixar assim mesmo. Isso é com a pessoa. O que eu fico muito feliz é que como a constelação, ela trata a família, então em algo foi movido, foi mexido, algo já atuou, né? Entendi. E mesmo se a pessoa está resistente, porque ela vai para, por exemplo, nesse caso, ela quer que seja confirmado que o marido é um cafajeste e ela é a coitada. E a constelação não mostra o que a pessoa quer, ela mostra o que é, ela traz à tona a verdade. Num caso desse, mesmo que a pessoa fala não é nada disso e nega, uma parte dela viu. Ela viu, algo ela viu. Então, o resto é com ela e a gente deixa. E não acontece o que ela fala, que ela narra, né? Na verdade, as coisas acontecem por si só. Isso é muito incrível, assim, né? Não é a narração dela importante. Não. Mas vão acontecendo outras coisas que ela nem narrou. Que ela nem narrou. E algumas que ela não sabe, outras que ela sabe e não falou. Por isso que, diferente de uma terapia, de uma psicoterapia, quando a pessoa chega com uma questão, se ela fala claramente a questão, é o suficiente para a gente iniciar. Você viu isso? Diferente de uma terapia que você vai conversar para saber emocionalmente ou o que aconteceu. Ali você sabe, você entendeu a questão, a gente já começa. E a gente vai mais, a gente vai além de tudo um pouco, não gosta de ficar na superficialidade, como eu gostei muito desse processo todo,
me identifiquei muito, gostei, eu vou me constelar também. Ai, que prazer, E aí eu coisa vou, boa. E aí eu vou vir e posso dar o meu depoimento como constelada, porque por enquanto eu só assisti, né, fui como observadora e participei, ajudei em alguns momentos, e agora eu vou pra... Não, mas são tantas questões, dá pra gente voltar em dezembro agora, né? Eu vou lá rapidinho, eu resolvi as 59 questões que eu tenho, daqui a pouco a gente volta. Coisa rápida. A gente volta para falar de novo de constelação familiar. Enquanto isso, faça suas perguntas, aproveita esse tempo rico. Não entendi nada, por que é que chama constelação? Pergunta. Vai lá no nosso Face, as câmeras desligam, mas nós continuamos nos falando, que é muito bom, porque hoje a gente tem as mídias sociais. Vai lá, conversa comigo, pergunta, questiona, que a gente está aqui para isso, para tornar o programa cada vez melhor para você. Muito obrigada por ter estado aqui conosco. Foi um prazer imenso, Arlete. Muito obrigada. Muito grande. Voltamos mesmo. Porque eu ainda tô cheia de perguntas. Eu não sei você aí, mas eu ainda tenho um monte de perguntas. A Arlete, uma querida, tá aqui para nos esclarecer e nos ajudar nessa caminhada de se autoconhecer. Como é difícil se autoconhecer, né? Mas a gente vai. É uma jornada. É uma jornada. É uma jornada incrível. De tudo em pouco vai. Mas volta semana que vem. Um beijo grande e até lá.